Imaginem se o God of War Ragnarok tivesse, ao invés do Kratos desconstruído, o nosso Kraitão bom de guerra, implacável de antes. Ou então que o Atreus, ao invés de ser um adolescente mimizento, fosse um guerreiro sanguinário. Pois aqui vai uma versão de como poderia ou deveria ser o God of War Ragnarok. Roteiro feito por mente humana, não artificial. Sem mais delongas, bora lá. Capítulo 1, o fim começa. O início será quase igual. Kratos e Atreus adolescente estão caçando um cervo. Eles o abatem e colocam o São Paulino no trenó com as lobas. Mas sem essa do Atreus ter uma pokebola tentando esconder de seu pai. Até porque essa cena não interfere em nada no original. Por isso ela não vai existir nessa versão. Começa daí a gameplay. Eles andam de trenó, até que Frey aparece e temos aquela famosa lutinha. Porém, na avalanche que ela faz no final, Kratos, Atreus e as lobas são soterrados. Pai e filho sobrevivem, mas as lobinhas não. Essa cena vai substituir a cena do vira-lata Fenrir doente. Pois Fenrir será diferente aqui, mas ele só aparecerá mais pra frente. Atreus discute com seu pai por estarem sempre fugindo e se escondendo. E depois leva as lobas para serem enterradas. Kratos vai para casa, fala com Mimir. Dorme, sonha com a Laufey, acorda e vê que Atreus não voltou. Por enquanto tudo igual com o original. Kratos sai, enfrenta uns carinhas e briga com Atreus, que virou urso. Nada de novo, a não ser uma frase do adolescente pentelho, que diz a seu pai que sonhou com a morte dele. Mas o careca diz para ele esquecer. E os dois voltam para casa. E é agora que a história começa a mudar mesmo. Quando Thor chega ferrando o telhado deles. Kratos e Atreus saem para ver o barrigudo lá fora. Ele tá lá, sem dizer uma palavra sequer. Nada daquele papinho de se convidar para entrar e beber hidromel. Kratos pega o Leviatã. E Thor pega o Mjolnir, ambos se olhando, como um duelo de faroeste. Kratos manda Atreus entrar, que hesita um pouco. Mas obedece quando seu pai insiste de forma áspera. Quando Thor ameaça fazer um movimento, uma nuvem de corvos surge bem no meio deles, trazendo com eles Odin. O velho fala para os dois baixarem as armas. Kratos então diz, vão embora, aqui não tem nada para vocês. Odin ri e fala que eles têm assuntos pendentes. Fala sobre a morte de Baldur e dos filhos de Thor. O careca diz que nunca quis matá-los, mas foram eles que provocaram. Odin muda o tom, fala que o perdoa se ele entregar Atreus a eles. Kratos diz bem firme, nunca. Odin insiste, e diz que lá em Asgard ele vai aprender muitas coisas. Mas claro que Kratos nega novamente, e diz para os dois saírem, ou então verão o deus que ele era. Odin se afasta e fala, é você que ainda não viu o deus que sou. O velho chega perto do Thor e fala para ele terminar logo com aquilo. O barrigudo rapidamente lança um martelo, acertando o Kratos, fazendo ele voar por cima da casa. Thor voa, alcança Kratos no ar e fala do pagamento de sangue. A luta vai parar lá no Lago dos Nove, com uma gameplay de batalha mais épica, com o cenário se destruindo conforme ambos se atacam. Após a barra de vida do Thor ser esvaziada, ele lança o martelo na direção de Kratos, que revida, lançando o machado contra o gordo, fazendo as armas se chocarem. Mas ao invés de formar um raio congelado, que não faz diferença nenhuma para a história, o encontro das armas provoca uma onda de choque. O impacto descongela Jormungandr. A serpente acorda e vai na direção dos dois, a fim de ajudar Kratos a derrotar Thor. A serpente se ergue mais alto ainda, com Kratos e Thor em cima dela. E a batalha de chefe continua, lá no alto, com os dois em cima da cobra. Após zerar mais uma vez a barrinha de vida do Thor, os dois se desequilibram e caem da Jormungandr. Kratos cai no chão, enquanto que Thor voa e parte para cima da cobra. Kratos aproveita a oportunidade e corre em direção à sua casa, preocupado com Atreus que está lá sozinho com o velho, enquanto que ao fundo, Thor usa o martelo para perfurar a cabeça da cobra, fazendo a querida Jormungandr falecer. E o pior, ela começa a despencar, e sua cabeça enorme cai bem em cima do Kratos. Um momento de silêncio. De repente, a cabeça da cobra se mexe,
Mas não porque ela está viva, e sim porque o careca está saindo debaixo dela. Ele olha ao redor e vê que o Thor sumiu. Então ele volta a andar até sua casa, que já estava próxima. Chegando lá, ele entra pela porta e não vê ninguém. Nem Odin, nem Mimir e muito menos Atreus. Kratos sai da casa e começa a gritar desesperado. Atreus, onde você está? Quando de surpresa, Thor aparece por detrás de Kratos. E na covardia, acerta uma martelada na nuca dele. Kratos cai de joelhos. Thor aproveita e o segura com um mata-leão, igual havia feito com Baldur. Thor quebra o pescoço de Kratos. Kratos cai em câmera lenta enquanto Thor diz: sua dívida está paga. A tela vai escurecendo, conforme os olhos do nosso herói se fecham. Aguarde, por favor. Mas, palma, não priemos cânico. Antes que você xingue e vá embora do vídeo, eu devo dizer que o nosso querido Kratos vai voltar. Eu prometo. E ainda de forma épica, como o bom de guerra que ele era antes, eu juro. Mas para ele voltar a ser macho e deixar de ser esse sojado, ele precisa passar por algumas coisas. Porque senão ia ficar sem sentido ele mudar em pouco tempo. E isso também serve para desenvolver o Atreus. Para ele deixar de ser um Enzo mimizento, ele precisa se ferrar na vida. E ele vai se ferrar bastante a partir de agora. Capítulo 2, Servo de Odin. Nossa história terá um salto no tempo. Um salto de 20 anos. Um homem encapuzado entra em um templo congelado em Midgard. Ele tira o capuz e vemos ser o Atreus adulto, mais ou menos 35 anos agora. Atreus vê que no centro do templo há um altar, com uma pequena esfera em cima, que parece ser a lua. E o objetivo é chegar lá, mas o lugar está infestado de relívagos. E aí teríamos uma mecânica de jogo nova. Atreus pode entrar em modo stealth para diferenciar um pouco da gameplay do Kratos, chegando perto do altar sem chamar a atenção dos relívagos. Bem quando ele vai pegar a mini-lua, ele é surpreendido por um personagem novo, Mani, o deus nórdico da lua. Diga-se de passagem, na mitologia nórdica tinha um monte de deuses, mas a Santa Mônica deixou de lado. Mani empurra Atreus, pega a luazinha do altar e fala: escravo de Odin, você não cumprirá seu objetivo. O deus desaparece, nisso surgem vários relívagos para brigar. Aí começa a gameplay de batalha do Atreus, que teria duas armas para serem usadas. Seu arco e flecha, é claro, e sua faca. Sendo que a faca poderia ser melhorada ao longo do jogo, tipo no R4 Remake. Assim como nos God of War clássicos, onde Kratos começava com as armas e energias no máximo, e depois perdia tudo e tínhamos que começar do zero de novo. Aqui seria igual. Kratos estava com a vida e as armas no máximo, mas agora, jogando com Atreus, vamos ter que upar tudo de novo. Modéstia à parte. É bem melhor que aquela explicação forçada e preguiçosa de que o Fimbulwinter enfraqueceu as magias. Assim que Atreus mata todos os inimigos, Mani surge, com sua carruagem puxada por 2 cavalos mágicos voadores. Ele atropela Atreus e o leva pelos ares. Daí teremos uma batalha de chefe em cima da carruagem voadora. Quando a vida do Mani está quase no fim, Thor surge voando no horizonte e se choca com a carruagem, fazendo despencar Mani, Atreus, Lua e tudo mais. O deus da lua está caído no chão, e aparece R3 na cabeça dele. Atreus chega perto para o finisher. Mas Thor aparece de supetão, empurra Atreus, e é ele que dá o fatality no Mani. Atreus cata a luazinha do chão, mas o gorducho toma da mão dele e fala: cai fora, sou eu que vou levar para o Odin. Thor chama pelo corvo Hugin, e ambos são levados pela nuvem de corvos. Os dois chegam em Asgard. E ao invés de uma favela que parece ser a Vila dos Ganados, Asgard será como é na mitologia, ostentando ouro para tudo que é lado. O gordo caminha na frente. O pai de todos aparece, pega a lua das mãos de Thor e depois desaparece. Atreus segue Thor por Asgard até o salão. Lá dentro os dois se encontram com vários Enreiar, Valquírias e outros deuses como Heimdall, Sif e Turd. Thor se vangloria de ter matado Mani e começa a encher a cara, explorando o salão com o Atreus. Vemos que quase todos ali o tratam como um cão sarnento, e só o chamam de Loki. Até que em um momento, Sif olha de canto de olho para Atreus. Ela vai na direção dele, esbarra levemente em seu ombro e caminha para fora. Atreus olha para Thor, que já está bebaço, vê que ninguém mais está olhando,
e também sai do salão para ir até a casa de Thor. Entrando na casa, ele se encontra com Sif, e ela pergunta se foi mesmo o marido dela que matou Mani. Atreus diz que sim, mas fala que ele é que fez o trabalho difícil. A cabeluda então se aproxima do Atreus, empurra ele para dentro do quarto. Ela fecha a porta atrás dela e tasca logo um beijo nele. Mas antes que Atreus possa apertar a bolinha nela, os dois escutam um barulho lá fora do quarto, e a Sif diz ser o Thor. O talarico corre para se esconder. Então o corno gordo chuta a porta e, sem ver o Atreus, pergunta a Sif por que ela havia saído de lá. Ela tenta se explicar, mas Thor, que já está bem bêbado, pega ela pelos cabelos e a leva embora. Atreus respira aliviado por não ter sido pego. Ele sai da casa e dá de cara com Heimdall. Ele lhe diz já saber de tudo faz tempo, e que não vê a hora do Thor partir o coco dele com o martelo. Atreus, bem sereno, fala pro Heimdall e dá o caneco. Heimdall se irrita e fala que não o mata ali mesmo, porque o pai de todos ainda acha ele útil, e que, aliás, quer falar com ele agora. Atreus então vai até a casa do Odin. Chegando lá, o velho conta que tem uma nova missão para ele. Atreus reclama que acabou de voltar de uma missão, mas o Odin responde: "Eu não tô te pedindo Loki, estou mandando." O velho diz que ele deve ir até Midgard, matar um tal Beowulf, que está dizendo ser um deus e fazendo Odin perder adoradores. O velho ainda ameaça Atreus, dizendo que se ele falhar, será castigado como das outras vezes. Atreus CLT chama pelo Hugin, que o transporta para Midgard. Andando um pouco, ele já encontra um acampamento que pertence aos adoradores do Beowulf. Ele manda de arrasta uns NPCs, até que lá do alto surge um dragão, e esse dragão está sendo montado por Beowulf. Aí teremos uma batalha de chefe contra Beowulf e seu dragão. Após acabar com a barra de vida do dragão, Beowulf cai no chão e começa a discursar. Diz que os deuses os abandonaram e que agora ele se auto-intitula Novo Deus. Mas Atreus, sem loquear, vai até ele em silêncio e o finaliza. Depois disso, ele olha para as pessoas do acampamento e conta que Odin está levando gente lá para Asgard para protegê-las do Fimbulwinter. Quando de repente uma valquíria surge, gruda ele pelo pescoço e o leva lá para o meio da floresta. Ela o solta e ele já saca seu arco e diz: "Você deve ser uma daquelas valdias que traíram o pai de todos." A valquíria tira a máscara e revela ser a Freya. Atreus então diz: "Ah, você é a valdia original." A Freya então pergunta: "Você se lembra de mim, Atreus?" E ele responde: "Quem é Atreus?" E para os leigos que não entenderam, isso significa que quando Odin sequestrou o menino Mateus, ele fez uma lavagem cerebral nele. E o Atreus havia esquecido de tudo durante esses 20 anos. Voltando para o jogo, teremos então mais uma batalha de chefe, agora contra a Freya. Assim que a barra de vida da véia carcomida é zerada, aparece na cabeça dela R3, como de praxe. Mas quando Atreus está prestes a fazer o finish him, é ela quem gruda na cabeça dele e fala umas macumbas. Atreus começa a ter vários flashes de quando ele era criança, de sua mãe, de seu pai, de Thor e Odin em sua casa. Atreus caminha uns metros e cai desmaiecido no chão enquanto a tela escurece. Capítulo 3 Memórias Doloridas. Atreus acorda na casa dele, quer dizer, na antiga casa dele. Ele ouve as vozes do Sindri e Brock. Atreus então se levanta da cama e vê a Freya e os irmãos anões, os três em pé, paradões olhando para ele. Sindri quer correr de medo, mas Freya segura ele, enquanto Brock pergunta ao Atreus se ele lembra deles. Atreus responde que sim, com muita tristeza em seu tom de voz. Os pigmeu comemoram, e a Freya já manda a real, dizendo que precisa da ajuda dele para ir até Vanaheim e desfazer a magia que impede ela de sair de Midgard. Porém, o desmemoriado fala que precisa de um tempo para pensar, e em seguida ele sai da casa, anda um pouquinho e cai de joelhos na neve com mão na cara. Os irmãos Umpa-Lumpa chegam perto do Atreus, e Brock diz que se fosse ele, pegava toda essa raiva e descontava no velho Odin. A Freya põe pilha, dizendo que Odin tem que pagar por tudo que fez com eles. Atreus então se levanta, olha para ela e diz: "Tudo bem, eu te ajudo, mas só porque eu quero acabar com o Odin, não é por você." Os irmãos anões entregam a eles a chave para viajar pelos reinos através das portinhas. Atreus e Freya vão até a porta ali perto.
Sindri se despede e diz que quando terminarem por lá, que fossem lá na casa deles, lá na Yggdrasil. Os dois chegam em Vanaheim, e assim como no original, ela vira um papagaio, um falcão falante, para não ser sugada de volta a Midgard. Eles caminham pela floresta, até que Atreus cai numa armadilha, ficando de ponta cabeça. Nisso aparecem os deuses Vanir. Freyr, o já conhecido irmão da Freya. Oder, um dos deuses esquecidos pela Santa Mônica. Na mitologia, ele é o deus da insanidade, e aqui ele substitui aquele viajante sem graça. Bela, que ao invés de ser uma elfa inútil, aqui será como na mitologia, a deusa das abelhas e apicultores. E Durin, o anão que ensinou Brock e Sindri, substituindo aquela anã, Chata Bagarai. Todos esses querem matar o Atreus. Freya tenta falar com seu irmão, mas ao vê-la em forma de falcão, Freyr acha que é culpa do Atreus, e parte para cima dele. É quando Hildisvini, o ex-javali, entra em cena, e conta que Atreus e seu pai salvaram ele, há muitos anos atrás. Eles entram em um consenso, e soltam Atreus, que cai e já levanta indo para cima do Freyr, mas é segurado pelo Hildisvini. Freya conta que veio ali para se libertar da magia do Odin. Freyr conta que os Einherjar tomaram conta de quase toda Vanaheim, e que eles são a resistência. Atreus debocha dessa resistência, dizendo que eles mais parecem uns fracassados usuários de ervas entorpecentes, e resmunga com a Freya para irem fazer o que vieram fazer. Atreus e Freya saem mata adentro. Eles vão derrotando uns Einherjar aqui e uns bichos ali, enquanto se xingam. A véia carcomida diz não esquecer do que ele e seu pai fizeram com o Baldur. E Atreus retruca. Fala que ela é uma ingrata, pois seu pai estava tentando protegê-la. Além de que ela é a verdadeira culpada. Pois se não tivesse jogado aquela maldição em seu filho, ele não teria enlouquecido, e nada daquilo teria acontecido. Os dois ficam de mal um com o outro, até que finalmente acham as raízes da Yggdrasil, onde está feita a magia do Odin. E como vocês já imaginam, aparece o Nidhogg como no original, até porque ele é o melhor chefe daquele jogo. Atreus começa lutando sozinho com ele, enquanto a Freya tenta se libertar. Quando ela consegue, ela vai lá e ajuda o Atreus a matar o Nidhogg. Terminado o chefe, o rapaz Mateus e a véia carcomida começam a fazer as pazes. Freya pede desculpas por perseguir ele e seu pai, anos atrás, e que agora viu que sua vingança era matar um homem que só queria proteger seu filho e deixar esse menino órfão. Percebendo só agora o quão ruim ela estava sendo, Atreus aceita as desculpas, e também pede perdão pelas palavras rudes que disse agora há pouco. Os dois voltam para o acampamento do Freyr, e de lá eles vão para a casa dos irmãos Pigmeus, na Yggdrasil. Chegando lá, eles se encontram com o Ratatoskr, que tenta fazer umas piadinhas infames, mas Atreus ameaça dar umas flechadas nele. O Alvin, sem os esquilos, pede desculpas, e diz que se eles querem derrotar Odin, deviam procurar o Tyr. Mas Atreus responde que Tyr sumiu faz anos, e que talvez até já tenha ido de Vasco. Só que o rato conta que não é bem assim, e é bem possível de ele estar vivo. Freya e Atreus entram na casa e falam do assunto Tyr com os anões, e os irmãos concordam com o esquilo. Freya complementa, dizendo que Tyr era muito reservado, falava com quase ninguém, além de Odin. E ela dá a ideia de que o pai de todos não o desviveu, só o trancou numa prisão que fica abaixo dos pisos de Asgard. Prisão essa que ela era proibida de ir. Atreus diz nunca ter ouvido falar nessa tal prisão, e vai ter que voltar para Asgard para averiguar essa história. Ele sai e pega seu rumo para Asgard através da portinha. Chegando no reino, ele aparece fora dos muros, perto do acampamento dos humanos que Odin trouxe de Midgard, passando por esse acampamento. Atreus vê a filha do Thor, a Turd, e ela está conversando muito à vontade com um moleque midgardiano, chamado Skjoldr. Assim que a Turd vê que o Atreus está paradão, encarando eles dois. Ela fica séria, se despede do guri e sai rapidinho enquanto encara o Atreus e diz: "Tá olhando o que, mesticinho?" Atreus diz em voz baixa: "Como eu odeio adolescentes." O mesticinho, digo Atreus, começa a escalar o muro gigantesco. Ele chega no topo exausto, e quando olha para o lado, vê Heimdall olhando para ele. Heimdall pergunta o porquê que ele está entrando em Asgard pelos fundos. Atreus responde que não é da conta dele, e sai andando. Mas Heimdall segura ele pelo braço, olha em seus olhos e se assusta falando: "Oh não, isso não é bom." Atreus puxa seu braço e comenta: "Se quiser se assumir, se assuma com outro, não comigo."
O Aesir diz que vai matá-lo ali mesmo, para que não possa concluir seus planos. E então teremos uma luta entre os dois. Luta entre aspas, porque Atreus só vai apanhar do Heimdall, não acertando um golpe sequer nele. Atreus cai no chão, com a barrinha de vida quase zerada. E ele cai bem aos pés de Thor. O gorducho olha para Atreus e manda ele sair de perto. Heimdall manda Thor partir o coco do Loki, mas Thor fala que ainda não, pois o pai de todos precisa dele. Heimdall se irrita e pede para o Thor parar de pensar e fazer o que ele faz de melhor. Mas o gordo se irrita mais ainda, dizendo que não manda nele e se ele falar assim de novo, vai ver só. Heimdall então diz: "Você acha que será fácil me bater? Acha que eu sou a Sif ou a Turd?" E Thor responde: "Não, você é menos ainda." E é quando os dois vão sair na porrada que Odin estraga prazeres chega, e eles sossegam o facho. O pai chega e já manda todo mundo circular, menos o Loki. Heimdall tenta argumentar, dizendo que Loki está diferente e pretende traí-lo. Mas o velho desdenha e manda Heimdall sair de perto. Odin fala que quer contar algo pro Loki, lá em sua biblioteca. Atreus fica assustado, pois é a primeira vez que o velho é gentil com ele. Então ele concorda e o segue até a biblioteca. Chegando lá, o velho mostra uma corda de forca pro Atreus e começa a contar que usou a corda para virar vascaíno, como uma forma de auto-sacrifício, para saber se há pós-vida para um deus. Ele acreditava que ia para Helheim ou Valhalla, mas não. Ele conta que foi para um plano superior, em uma forma espectral, e viu seres de formas tão incompreensíveis que ele não consegue nem descrevê-los. Após 9 dias, ele voltou a seu corpo físico, pendurado na árvore. Odin acredita que aqueles seres, chamando-os de deuses exteriores, viram que ele ainda não era digno de estar com eles. Atreus pergunta como pode ajudá-lo. E o pai de todos conta que, após ele e seu irmão terem matado Ymir, ele ficou sabendo da existência de um poço que pertencia aos gigantes, e se alguém bebesse das águas desse poço, teria uma sabedoria infinita. Desde então ele busca por esse poço. Foi enganado algumas vezes, pensando que poços comuns eram o que ele procurava, perdendo até um olho em uma dessas ocasiões. Durante todo esse monólogo do velho, Atreus estava apenas olhando para uma mesa, onde tinha um desenho com um cara preso em uma mina, muito parecido com aqueles desenhos do Tyr. Odin pega no ombro de Atreus e fala que ele poderia ajudá-lo a procurar esse poço, já que ele é um dos últimos descendentes dos gigantes. E só assim ele seria digno de entender os deuses exteriores. Atreus acena com a cabeça e começa a se retirar, mas antes Odin avisa: "Só não vá procurar lá em Nidavellir, pois eu e meu irmão Vê não estamos nos dando bem ultimamente." Atreus chama o corvo e é levado até a portinha fora dos muros. Entrando na casa dos anões, Atreus conta tudo o que o velho disse para ele. E a Freya fala que Odin nunca falou com ela sobre esse poço. Atreus também fala que viu um desenho onde Tyr está preso em uma mina, e que, convenientemente, Odin pediu para ele não ir a Nidavellir. Os irmãos falam que não duvidam que Tyr esteja lá, até porque o irmão do Odin, o Vê, que é quem comanda Nidavellir, é tão escroto quanto o pai de todos. A véia carcomida e o rapaz Mateus decidem ir para Nidavellir para ver qual é que é. Mas antes, os anões aprimoram os arcos deles, com flechas sônicas e luminosas. Eles chegam em Nidavellir, vão matando uns monstrinhos como de costume, até chegarem na Cidade dos Baixos. Eles saem perguntando aos Tuin, Chunflain se viram o Vê. Os anões dizem que sempre veem o Vê em uma casa que fica bem no centro da cidade. Chegando nessa casa, Atreus pede para que Freya fique do lado de fora, pois ele deve entrar sozinho para não gerar suspeitas. Quando Atreus entra, o Vê, ao vê-lo, pergunta o que faz ali. Atreus fala um migué, que Odin o enviou ali para ver um prisioneiro, e ele só quer saber onde exatamente está esse prisioneiro. O Vê diz que dirá a localização, com uma condição, que ele capture um Lungbacker, que habita naquelas águas, pois ele precisa das gorduras do animal. Atreus aceita e fala disso para Freya lá fora. E ela não gosta da ideia de prender um animal inocente, mas Atreus fala que não tem escolha. Os dois vão atrás do bicho. Atreus faz um chamado, imitando a vocalização de uma baleia, e o Lungbacker emerge das águas. Os dois pegam um barquinho para mais uma batalha de chefe. Uma batalha que se parece com a do Del Lago, do R4. Quando a barrinha de vida da baleia está quase no fim, eles vão lá e a acorrentam, daí voltam para falar com o Vê.
O irmão do Odin agradece e dá a localização do suposto Tyr. O local é numa mina bem no alto da montanha, e ambos saem em jornada até lá. Eles vão matando uns monstros e vão fazendo uns quebra-cabeças até chegarem nas minas. Lá dentro eles matam mais uns monstros, fazem mais uns quebra-cabeças, até encontrarem uma porta cercada por Enreiar. Depois de mandarem os NPCs dali de arrasta, eles derrubam a porta e adivinhem, Tyr está lá, ó que surpresa! O tobogã de salto alto parece confuso e fala umas baboseiras, do tipo que eles não deviam ter feito isso e que o Odin podia se zangar e tals. Então Atreus se vira e fala, tá bom então, fica aí, tchau. Tyr se levanta e fala que tudo bem, vai ajudá-los. Os três saem da mina e enfrentam os Enreiar. O pernudo se esconde durante as lutas, dizendo que não suporta a violência. Chegando na casa da árvore, Tyr cumprimenta o rato e os irmãos anões, que logo indicam um quarto para ele repousar. Atreus comenta com a Freya que esse Tyr não passa de um merdão, mas ela pede para ele relevar, pois não deve ter sido fácil para o Tyr ficar preso todo esse tempo. Atreus fala que está muito cansado e vai dormir um pouco. Capítulo 4. Revelações. Atreus sonha com uma voz de mulher o chamando de Loki, e ele está em um bosque todo colorido, e ao fundo está a montanha onde ele e seu pai jogaram as cinzas da Laufey. Mais para frente ele se depara com um poço bem profundo. Atreus acorda, e ele decide ir para Jotunheim sozinho, saindo sem acordar ninguém da casa. Ele chega na portinha, mas antes olha em volta, sentindo como se estivesse sendo observado, mas dá de ombro e parte para Jotunheim. Chegando lá, ele caminha pela floresta, até ver um vulto andando pelo mato. Atreus tenta segui-lo e dá de cara com uma moça. Essa moça é Angrboda, e ela é diferente da versão original. Diferente tipo mais velha da idade desse Atreus. Angrboda diz para que ele a siga e que já esperava sua vinda. Ela libera uma passagem na pedra falando umas macumbas, e eles entram onde ela diz ser o Bosque de Ferro. Nisso aparecem 3 gigantes, 2 velhos e uma adolescente. Um dos velhos é gigante mesmo, da altura do Tyr. O outro velho é de altura normal, e a adolescente tem um lado do rosto corroído. Angrboda apresenta eles para o Atreus. O velho alto se chama Jormungandr, e este responde numa língua diferente, porém bem conhecida. O outro velho se chama Fenrir. Olha ele aí, eu disse que ele ia aparecer. E a adolescente eles a chamam de Hel, pois ela pode se comunicar com os mortos de Helheim. E o responsável por deixar o rosto dela assim foi o Thor. Atreus não consegue nem falar, de tanta informação. Angrboda diz que são os últimos gigantes sobreviventes do grande massacre. Atreus pergunta que massacre foi esse. E ela conta que há mais de 20 anos atrás, Thor e Odin entraram em Jotunheim. Ela não sabe como eles conseguiram entrar, mas os dois mandaram todos os gigantes de Vasco, por isso os corpos espalhados pelo reino. Apenas quem estava no Bosque de Ferro sobreviveu, pois somente um gigante consegue enxergar esse lugar. E só um adendo. Nessa versão não tem aquela história de gigantes irem para dentro de bolas de gude. Cai a ficha do Atreus. Ele se lembra que lá atrás, quando colocaram a torre de viagem no lugar, enquanto Baldur distrai ele, o seu pai e a serpente, era a deixa para que Thor e Odin entrassem em Jotunheim. Atreus diz que talvez tenha culpa nisso tudo, e Angrboda pede para ele se explicar, mas ele diz que não entende. Por que foi a mãe dele quem mandou ele fazer tudo aquilo? Além de que ela previu toda a jornada dele e de seu pai lá na montanha. Angrboda então pede para eles dois irem até a montanha, para ver melhor qual é que é. Eles vão matando uns bichos pelo caminho até chegarem na montanha. E então Atreus vê de novo o mural, mas desta vez consegue ver a morte de seu pai ali. E ele fica inconformado, não entendendo por que sua mãe viu isso e não fez nada. Angrboda diz que o motivo da jornada dele e do pai dele era justamente para ver esse mural, como um aviso. Atreus se irrita mais ainda e pergunta quem foi então que tampou e quebrou esse mural. Angrboda suspira e diz que talvez saiba quem foi. Há uma giganta que mora nos fundos do bosque e se chama Groa. Atreus estala os olhos e pergunta se essa é a mesma Groa que previu o Ragnarok. Angrboda confirma. Odin pensou que havia matado ela, mas na verdade ela apenas se escondeu. E tem mais, a própria Laufey veio visitá-la algumas vezes. Atreus então pede para ela levá-lo até Groa, e eles vão.
No caminho, ele conta a história do poço para Angrboda, e ela diz: esse poço existe mesmo, e inclusive está escondido no Bosque de Ferro. Ela mostra o buraco, digo o poço para Atreus, e o poço é enorme, tão profundo que nem dá para ver o fundo. Angrboda fala que foi daí que saiu Ymir, o primeiro ser. Mas ela acha que a história da água que concede sabedoria é lenda, pois o poço secou há séculos. Atreus diz que isso não é bom. Odin viveu a vida buscando esse poço. Se ele descobrir que está seco, vai enlouquecer de vez. Eles continuam a andar até chegarem na casona da giganta véia. Atreus quer entrar sozinho. Mas antes, Angrboda diz que Groa não é receptiva, pois ela enlouqueceu devido às visões que teve. Atreus diz que tá tudo bem e entra na casona. Ele chama pela Groa, que aparece, e ela é bem grande mesmo. E do nada a véia começa a insultá-lo, dizendo que ele é um fracasso de campeão e um traidor. Fala umas coisas sem nexo. E dentre essas coisas ela fala: você foi o culpado por fazer a Laufey virar as costas para seu próprio povo. Você e aquele espartano. E entre outras palavras, sem coerência, a véia deixa escapar isso. Ela não queria que você fosse para a guerra contra os Aesir. Joguei aquela doença em sua mãe, pensando que você iria lutar por nós, mas você vai lá e se alia ao Odin, assim como vocês. Atreus também se surpreende com a frase que acabou de ouvir. Ao ver a verdadeira culpada pelo falecimento de sua mãe, Atreus parte para cima da véia com sangue nos olhos. E começa outra batalha de chefe, substituindo aquele chefe caldeirão do original. Após muitas pancadas na Groa, ela cai no chão e Atreus se transforma em um urso. E finaliza a Groa dilacerando seu rosto. Angrboda entra e grita, perguntando por que ele fez isso. Atreus volta à sua forma normal e começa a dizer que Angrboda sabia o que Groa havia feito com sua mãe, e estava defendendo ela mesmo assim. Angrboda diz não saber o que foi que Groa fez com a mãe dele, mas Atreus não acredita e começa a avançar contra ela. Os 3 gigantes aparecem e intervieram na discussão. Atreus sai dizendo que não vai lutar mais por nenhum gigante, e não liga para o que pode acontecer com eles. Angrboda reclama que ele não pode fazer isso, mas Atreus nem liga e vai embora pela portinha. Lá na casa dos anões, Atreus entra bem pé da vida. Todos ali perguntam onde ele estava e o que tinha acontecido. Mas Atreus não responde, fica quieto, remoendo o ódio. Depois de um tempo, Atreus fala que eles estão lutando uma batalha perdida e que não tem como vencer o Odin. Freya sugere que eles deviam ir visitar as Nornas para saber como derrotar o velho. Ela conta que as 3 vivem em Midgard, mas o local exato vive mudando de lugar. Tyr diz ser arriscado, mas o próprio Odin já visitou as Nornas. Graças ao cavalo mágico que era do gigante que construiu o muro, Sleipnir. E aqui o Loki não é mãe dele, tá? Atreus se convence e fala que vai buscar o Sleipnir lá em Asgard. Mas antes, o trilho em pé revela que há uma portinha mágica dentro de Asgard, bem atrás do salão, e que ele não precisa escalar o muro de novo. Dito isso, Atreus parte e sai pela exata porta que Tyr lhe disse. Ele vai em modo stealth, em direção ao estábulo, desviando das valquírias e dos Einherjar. Quando está quase chegando no estábulo, ele dá de cara com Sif. Sif pergunta o que ele está fazendo e por que anda tão sumido. Atreus diz estar muito ocupado e que não pode falar agora. A loirona pergunta se ele não tem tempo nem para ela, e Atreus responde para a digníssima que não tem, e entra no estábulo. Lá dentro, ele vê o cavalo de 6 pernas, e convence o bicho a ajudá-lo, graças ao dom de falar com os animais. Atreus pula no cangote do cavalo e sai voando com ele pelos ares, passando por cima das casas douradas e dos muros de Asgard. Atreus conduzindo o Sleipnir até passar pela portinha fora do muro. E eles vão parar lá em Midgard, onde já estavam esperando por eles a Freya, o Tyr e os irmãos anões. Freya já sobe no bicho também e mostra ao cavalo um fio que pertence às Nornas. Tyr diz que quer ir junto, mas Atreus o impede e fala que prefere o Sindri. O anãozinho sobe meio contrariado, e os 3 partem, cavalo voando pelos ares em busca das Nornas. Passam por vários lugares que pensavam ser o correto, mas não eram. Até que finalmente encontram uma caverna. O Sleipnir joga os 3 ali na porta da caverna e sai voando embora. Sem escolhas, eles então entram na caverna. Conforme os 3 avançam na caverna, eles vão ouvindo umas vozes e tendo umas visões. Atreus tem visões com o Kratos, com a Laufey, com Odin, com Thor, com Groa e uma porção de gente que ele mandou de arrasta em nome de Odin.
Freya tem visões com seu filho Baldur. E o Sindri tem visões da vez que Brock faleceu e ele teve que ressuscitá-lo no Lago das Almas. Atreus se surpreende com a visão do Sindri e pergunta a ele do porquê de não ter contado isso antes. Mas eles nem têm tempo de discutir, pois eles já estão em frente à casa das Nornas. Só Freya e Atreus entram. Sindri fica do lado de fora por medo. Lá dentro os dois se encontram com as três. As Nornas falam um monte de baboseiras. Mas entre tantas baboseiras, elas revelam 3 coisas importantes. A primeira é que Loki não é o campeão como os gigantes pensam. A segunda é que o Ragnarok só vai destruir Asgard, e não todos os 9 reinos. E a terceira é que, se Odin não for parado, ele vai fazer de tudo para se comunicar de novo com os deuses exteriores. Nem que ele tenha que fundir a nossa realidade como a deles. O que ocasionaria o fim de toda a existência, de todos os reinos e de todas as mitologias. Atreus e Freya saem de lá, mais pensativos do que entraram. Eles se encontram com Sindri, e Atreus já pergunta como ele fez para reviver seu irmão. O Umpa-Lumpa revela que levou o corpo do Brock lá para Alfenheim, e mergulhou ele no Lago das Almas. E foi daí que ele ficou com essa frescura de nojinho. E seu irmão ficou azul. Atreus tem a ideia de fazer o mesmo com seu pai. Sindri revela que sabe onde Kratos está enterrado, já que foi ele e seu irmão que o enterraram. Os 3 então vão saindo da caverna. Porém, lá fora eles dão de cara com o Sleipnir, montado por Heimdall. Heimdall fala que viu Atreus sair com um cavalo de Asgard, e seguiu os 3 até ali. Só não entrou na caverna porque reviver memórias seria horrível para seus super sentidos. Atreus fala para o Sindri e a Freya irem continuar com o plano, pois ele vai ficar para enfrentar o Heimdall. Freya fala que vai ficar para ajudá-lo a enfrentar o Heimdall, mas Atreus insiste para que ela vá, pois se ele for de Vasco, ela e o Sindri seriam os únicos que saberiam o que as Nornas disseram. Os 2 saem, ficando só Atreus e Heimdall. Começa a segunda batalha contra o Heimdall e começa igual à primeira, com Heimdall desviando de todos os golpes e flechas. Só que desta vez Atreus tem suas flechas especiais, e ele lança uma flecha luminosa no Heimdall, cegando-o devido sua visão hipersensível. E daí a batalha de chefe fica tipo a batalha do Leon contra o Garrador, tendo que ir na maciota e atacá-lo sempre de surpresa. Quando a vida de Heimdall diminui 1/3, ele volta a enxergar e segura Atreus pelo pescoço. Atreus então saca 2 flechas sônicas e enfia nos ouvidos do Heimdall. Além disso, Atreus se joga com Heimdall para dentro da caverna, e lá dentro começa as visões do Heimdall, envolvendo todas as pessoas e criaturas que ele mandou de arrasta, querendo matá-lo. A batalha de chefe continua, tendo que atacar Heimdall enquanto ele se distrai com suas memórias, após zerar a barra de vida do Aesir. Ele cai no chão, mas continua a xingar Atreus. Atreus saca sua faca e faz um fatality no Heimdall. O sangue espirra no olho esquerdo de Atreus, lembrando a marca do Creitão. Ele pega a corneta de nome difícil que estava com Heimdall e sai dali. Ele vai até o templo de Tyr, se encontrando com os irmãos anões, o tobogã de salto alto e a véia carcomida. Freya diz que estava preocupada e pergunta o que aconteceu lá. Atreus conta que agora Heimdall tá lá no Vascão. Tyr fica abismado e fala que ele está igualzinho ao pai dele. Atreus pergunta como assim, já que ele nem conheceu o seu pai. Tyr revela que conhece Kratos mais do que imagina, e pede para que Atreus o acompanhe para dentro do templo. Lá dentro, Tyr mostra uma sala secreta, onde ele guarda tesouros de todas as mitologias que visitou. E ele conta que quando foi para a Grécia, ficou sabendo da história do fantasma de Esparta, e mostra a Atreus um mural, que conta desde quando Kratos foi trabalhar para Ares, até quando ele acabou com Olympus. Atreus vê tudo aquilo calado. Ele pensa um pouco e sai do templo. Lá fora, Atreus diz a Freya e os anões que pretende continuar com o plano de ressuscitar seu pai. Capítulo 5 – A Ressurreição. Os anões levam Atreus até os fundos da casa onde ele morava, que é o local aonde enterraram o cabeça de Holon. Atreus e Freya desenterram Kratos, e ele está coberto igual a Laufey antes de ser cremada. Brock conta que não o cremaram, para respeitar as raízes dele. Aguarde, por favor. E a nossa história para por aqui, mas se acalmem, ela vai continuar, mas num próximo vídeo. Paramos aqui porque o vídeo já está bastante longo. E eu sei que vocês, geração TikTok, não aguentam ver vídeos muito longos.
Mas só vai ter parte 2, se deixarem o like e se inscreverem no canal. Comentem também o que acharam da nossa versão de God of War Ragnarok. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Até a próxima. Tchau!